Aí foi. Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, afinal é um programa de psicologia, né? Então a gente fala com psicólogos, psiquiatras, eu e os internautas entrevistamos um psicólogo e um psiquiatra sobre um tema que envolve a psicologia. Hoje, né, antes de falar até com os internautas, eu vou apresentar o entrevistado de hoje, que afinal é meu grande amigo, o psicólogo Alexandre Bes. Boa noite, Alexandre. Obrigado, Rei, por estar aqui no seu programa, que você realmente conduza com sua notável capacidade e espontaneidade. Os internautas não vão acreditar, porque os internautas sabem que o Ale é meu amigo, que ele é parceiro aqui do Divan. A última vez que o Ale, você vem uma vez por ano, Ale, eu estava vendo nossas entrevistas, você vem uma vez por ano, é incrível. A última vez que você veio, você me trouxe teu livro e eu falei que depois que eu lesse o livro eu ia te trazer de volta. Obviamente eu não demorei um ano para ler, né, gente? Mas a gente demorou um ano para falar sobre esse tema de novo. Eu não tinha lido na época, quando ele veio ao programa a gente falou de relacionamentos interpessoais. Eu anunciei para vocês no site no site que a gente ia falar sobre relacionamentos interpessoais, mas o livro é sobre mais do que relacionamento. Isso, envolve. Relacionamento interpessoal, mas o tema é maior que isso. Hoje a gente vai falar sobre inveja. Vou mostrar o livro do Alexandre para vocês. Inveja, o inimigo oculto. Romance, importante. Romanceado, né? Eu já vou contar para os internautas que só poderia ser um romance. Depois eu vou ler a dedicatória que ele fez do livro. Eu não tinha visto no dia do programa. Eu vi só quando eu fui ler o livro da dedicatória. Eu falei, este é o Alexandre Bes, né? Vou dar um beijo muito especial para todo mundo que já está aqui no chat do programa. Ricardo, Babu querido, David, Vivian, Neto, Palma. Beijo especial para você. O Clio, Letícia, Jalves, Ana Maria, querida, Branche, quem mais? Michele, Maia e Tata, que sou eu aqui no chat para vocês. Então quem quiser fazer perguntas, falar com o Alexandre e falar comigo durante o programa, é só mandar sua perguntinha aqui rapidinho no chat que a gente responde a pergunta de vocês. Bom, vamos ao tema. Obviamente agora eu vou ter que falar da dedicatória que você escreveu no livro, né? Porque os internautas ficam curiosos. O Alexandre escreveu: a minha grande psicóloga triste. Agora, essa luz, né? Pediu muito. Não quer que eu leia? Por favor. Tá. A minha grande amiga. E paixão eterna. E paixão eterna. Por aí. Não, é um galanteador. Ale, assim, tô brincando, né? Eu sei que você é realmente um homem de primeira. Não, mas eu acho que é legal ter amigos. Eu acho que essa é a proposta do livro, Rê. Exatamente. Justamente o quê? Você cultivar as amizades. E a proposta, outro dia me perguntaram qual que é a proposta do livro. É um romance, como a gente vai falar, mas o que? É poder mostrar para as pessoas como é que os falsos amigos agem. O que é a falsa amizade? Nada mais é do que inveja. A pessoa age pela dissimulação, age pela falsidade, pela mentira. Né? Você me liga, pô, hoje eu estou com 10 pacientes no consultório. Eu falo, pô, que legal, né? Falo para você. Pensando, eu estou falando, nossa, por que ela está com 10 e eu estou com 6? Entende isso que não é legal? Vamos chegar nisso. Vamos chegar. Porque eu quero te fazer uma pergunta exatamente em relação a isso. Aliás, a inveja, né, tudo que a gente for falar de inveja vai se relacionar a isso. Não, lógico, mas, claro. Primeiro, de saída, de largada, o que é inveja? O pior sentimento que envolve a constelação psíquica, mental, emocional do ser humano. Eu acho que é o sentimento mais desprezível que um ser humano possa ter. É um sentimento muito antigo, né? Tem gente que a gente tem que respeitar, claro, tem gente que não liga para a religião, mas já está na Bíblia, né? Caim, Abel, tal, começou ali. É um sentimento tão antigo quanto o próprio mundo. Quer dizer, então não começa ali, né? Já que a gente vê dentro da psicologia que a Bíblia é uma expressão simbólica das nossas questões. Lógico, não tenho dúvida. A inveja já era uma expressão simbólica muito antes da Bíblia. Só muito, colocada ali, lógico, colocada lá, né? verdade. Como ideia. Então, o que acontece? Tudo que há de ruim, inveja, está lá. No livro, eu consultei 3 pessoas ligadas à religião, claro, porque a gente é religioso, mas nós não entendemos de religião, né? Então, eu tive uma reunião com um rabino, tive uma reunião com um sheik muçulmano e tive uma reunião com um padre
não é padre, é bispo católico, um pouquinho mais que padre, bispo católico, monsenhor, na verdade, isso, monsenhor. E os três me falaram a mesma coisa da inveja. Então foram três reuniões distintas, tá? Mas onde a gente colocou juntos o que a inveja dentro de todos os pecados capitais está aqui no livro. Então eu pude colocar a inveja dentro de cada um dos pecados capitais, né? Por ela só já abrangeria os 7. Então é um sentimento muito ruim, assim, sabe, para responder a tua pergunta. Respondendo, é um sentimento. Lógico, né? É um sentimento, claro. Humano. Né? Nato, instintivo, diria. Também, né? Pode ser. Instintivo. Ele pode ser passado via DNA, tá? Geneticamente, que aí está dentro do temperamento da pessoa. Se você teve um pai, uma mãe, um tio, sei lá, uma avó, enfim. Ou pode ser adquirido na formação do caráter, e aí vai estar dentro da personalidade. Não, calma, então, agora eu me perdi, porque assim, inveja é um sentimento que todos nós temos. Isso. Todos. Só que as pessoas que têm inveja positiva, aí que está. Qual que é o cerne, a força motriz que move a inveja? É a raiva e o ódio. Quando você gosta de alguém, você fala, poxa, eu tenho inveja da minha amiga, eu gosto de ver ela tão bem e tal. Se você não tiver o ódio, se você não tiver aquela raiva presente nos invejosos, né, o que acontece? Você vai ter admiração por aquela pessoa. E aí sim você pode falar. A gente não seria legal falar inveja positiva, que você vai estar falando errado. Mas você vai ter admiração por aquela pessoa. Aí que você acabou de falar aqui. Quando a gente tem inveja de alguém que a gente gosta, que a gente admira. Poxa, Roberto Carlos veio do nada, progrediu na vida, né? Tal, não sei o quê. Que legal. Você fala com gosto, você fala com prazer. O invejoso ele não fala com esse prazer, ele fala com ódio, com raiva e querendo destituir a pessoa daquilo que ela conseguiu. Tá, então vamos colocar aqui no programa que a gente, quando está falando de inveja, a gente não está falando só de um sentimento comum a todos nós. Quando você está falando do invejoso, você está falando de uma inveja patológica. Claro, essa é a proposta do livro, a inveja patológica. Eu diferenciei as invejas nos tipos que tem, mostrei o termo admiração, que seria o mais correto para usar, tem admiração por fulano de tal, mas a proposta do livro é uma inveja patológica e uma pessoa com uma estrutura de personalidade suficientemente capaz de fazer as ações premeditadas e destrutivas. Não adianta a gente botar um neurótico passivo aqui, porque ele não vai fazer nada. Tá, então vamos chegar então na neurose. Antes eu preciso dizer que eu tô com muita inveja do Serginho. Um beijo, meu querido, porque o Serginho está na Irlanda. Um beijo pra você também, querido. Obrigada por entrar no programa. Eu tava te esperando, finalmente você entrou, né? A estrutura, né? Antes deixa eu perguntar, o que o Serginho pergunta. Inveja positiva. Eu fico tão feliz em ver amigos meus se dando bem no amor ou profissionalmente. É exatamente o que o Ale falou da inveja positiva. Isso exato. Isso mesmo, essa felicidade, você entende? Você olha pra mulher ou pro cara, sei lá pra quem, poxa, que legal, meu amigo ou minha amiga tá bem aí no amor, tá bem aí na sua profissão. É isso, só você curte com seu amigo e você sofre com seu amigo quando esse amigo tiver algum problema. Isso é o que isso move. É o mundo perfeito. Lógico. Não, isso é o mundo perfeito, Ale, porque na verdade nós. Exatamente, que na verdade nós não somos. Não, a gente não nem um pouco assim, entendeu? Não. Isso seria o esperado. Isso né? seria esperado, mas a gente tem que contar que nós temos a maldade. Exato. Por isso que a gente tem que ter esse sentimento aí sempre permeando e direcionando a gente, uma estrutura relativamente normal, né? Quando a gente fala em normal, psicologia é muito complicado, a gente sabe disso, mas uma estrutura de personalidade que pelo menos você já não faça o mal ao outro, né? Acho que aquela lei de Buda, né? Faça o bem, não importa quem. Mais ou menos isso. Então, lei de Buda. Né? Na prática, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando sente inveja, a gente se culpa também por isso, porque é visto como um sentimento mau, né? Da linha dos maus sentimentos, entre eles raiva, ódio, medo. Só que assim, tanto quanto as religiões e o conceito social, as religiões e todo o conceito social, é que a gente não poderia sentir esses sentimentos, né? Então, tanto os pecados, né? Todos eles a gente pratica, mas são pecados capitais. Eu entendo que é um jeito, colocar como um pecado capital, a religião coloca como um pecado capital, que é um jeito de controlar a gente, fazer com que a gente possa viver em sociedade. Claro, porque a religião tem as finalidades dela, né? Não só de realmente pontuar algumas atitudes, né, traçar limites das nossas ações, até para não virar uma baderna total, e também para remeter o sujeito no seu aspecto religioso, né, no seu aspecto espiritual, remeter esse sujeito ao que? A uma tranquilidade no futuro.
Entende? Então, esse é o principal papel da religião, é isso mesmo. O Serginho fala, né, o Neto, desculpa, querido, o Neto fala assim: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. Eu até li essa frase do Neto, porque assim, quando ele falou recipiente sujo, isso me lembrou a questão da inveja patológica, né? A inveja patológica, ela seria um sentimento no recipiente sujo. Então, quer dizer, um sujeito que tem algum tipo de que tem um mundo interno sujo. Exato. Seria isso. Porque esse sujeito é incapaz de sentir uma inveja positiva por admiração e traçar os seus planos de conquista própria. Tá perfeito, é isso mesmo. O cara que tem esse recipiente sujo, o que acontece? Ele vai justamente dar vazão aos seus sentimentos, ao seu desejo de destruição. Você vê que cada capítulo é aberto e fechado com frases, algumas frases minhas, mas outras de pessoas... Deixa eu até ler uma frase aqui, bem do começo, que é sua. Não, né? Por favor. O invejoso é desprovido de todo e qualquer sentimento que possa remetê-lo à condição de ser humano. Ele é frio como um iceberg, contudo, através da eficiência de suas nefastas táticas, ele consegue esconder sua real personalidade, apresentando-se sempre como uma vítima frágil, ingênua e prestativa. Isso me lembra muito mais a psicopatia, né? Lógico, perfeito, Rê, perfeito, porque o que acontece? Aquilo que a gente falou da neurose, se eu colocasse no livro um indivíduo invejoso neurótico, passivo, ele não ia fazer nada. Então eu tive que usar o quê? Uma pessoa que tinha um grau de inveja severa, né? Lembrando que a inveja é grau leve, moderado e severo. E aí, colocando também o quê? Uma personalidade psicótica que pudesse fazer as ações. Né? E o livro está ilustrado com uma série de filmes também, acho que como você pode ter observado. Não, na verdade eu vou até explicar para os internautas o que é o livro, né? Porque o livro... O estilo dele é um romance psicológico. É um romance psicológico. Explica você então. Não, por favor, você. É um romance psicológico que fala sobre psicologia, sobre romance, e o Ale vai misturando essas coisas. Então ele vai contando da história de dois personagens, um invejado e o invejoso. Então, um que é invejado e outro que sente inveja. E dentro da história dos dois tem todo um momento histórico da Califórnia, né? Você descreve a Califórnia, dá vontade de ir pra lá na hora. Você leu aqui eu usei minha experiência de Califórnia quando eu morei lá, né? E aí eu pude realmente... Qual que era a minha proposta? Também fazer o leitor sair desse tema pesado e conhecer a Califórnia, porque muita gente conhece a Flórida, Nova York, enfim. Não é todo mundo que conhece ou teve a oportunidade de conhecer a Califórnia, que é muito lindo. Não é que é melhor ou pior, é outra proposta, né? É outra geografia, enfim. E a pessoa vai poder conhecer a Califórnia e se deliciar aí com o roteiro. Acho que fiz um roteiro bem legal. Tudo que está no livro de roteiro foram os roteiros que eu fiz lá. Então, quando eu estava em intervalo de algum curso que eu fazia, eu ia passear final de semana, pegava o carro, ia para algum lugar. Então, pude usar todo minha expertise de Califórnia e colocar aqui. Acho que dá até para virar um guia turístico. Dá para virar um guia turístico, né? Dá para virar um guia turístico. Agora, é um guia também sobre o conceito de inveja, né? Tanto na prática quanto na teoria. Isso que é muito legal, você explica a teoria e coloca a teoria na prática. Até porque, e não só a inveja. Lógico. Né? É um livro para as pessoas leigas, né, Renan? Não interessava aqui fazer um compêndio de psicologia, não era essa a intenção. Uma coisa que eu achei muito interessante também, não sei se eu te falei, eu atendi na minha vida, entre pacientes invejosos e invejados, 87 pacientes contados. Tá? Mas de inveja patológica? 87 de eu sou meio 87, eu não fiz assim, foi 50 num, 37 no outro, não foi assim. Eu fui anotando os pacientes isso ao longo de 15 anos, não foi do dia para noite. E aí o que acontece? Você chegava no meu consultório. Uma amiga minha, assim, depois de tanto tempo eu descobri que ela era invejosa e roubou meu namorado. Só que aí a Mariazinha que vinha depois de você, falava a mesma coisa. E a Joana também, por aí ia. E aquelas pessoas que eram invejosas relatavam com muita raiva, com muito ódio. Sabe? Poxa, fulano de tal eu sou até mais rico que ele, mas ele é mais feliz do que eu. Por isso que eu usei aqui propositalmente dois personagens ricos, que nasceram e cresceram em Beverly Hills. Por quê? Para mostrar que a inveja não depende só do montante econômico. Mostra exatamente o contrário no teu livro, né? Exatamente, porque muita gente confunde isso.
inveja só com dinheiro. Não é isso, é outras coisas. Eu gosto muito quando você coloca definições da psicologia. Gostoso, eu gosto da nossa profissão. Olha, eu vou te falar, eu não saberia viver sem psicologia. Não, pra mim é impossível, mas enfim, né? Nossa profissão. Lógico. Nós somos suspeitos pra falar aqui no ar que a gente não viveria sem psicologia. E o mais gostoso, eu espero que você também tenha oportunidade, se um dia você quiser até trabalhar junto, a gente pode trabalhar. Eu acho que quando você ama a psicologia e você consegue, né, mesmo que prematuramente, assim como eu não me considero um aprendiz nesse sentido, da literatura, você colocar a psicologia no papel, em forma de história, aí é fantástico, aí é muito gostoso. É difícil, né? Imagina, você pega um bloco de sulfite, ou você pega um computador qualquer, tanto faz, e você vê aquele mar branco de páginas que tem que ser preenchidas, né? Você não conta o número de páginas, você vai escrevendo e deixa ver que número que vai ter. Mas imagina a dificuldade, assim, sabe? O meu recorde de rei até hoje foi eu consegui trabalhar um dia 8 horas, nesse dia eu escrevi 5 páginas. Tá? Foi meu recorde. Também fiquei uma semana sem abrir o livro. Foi algum capítulo do livro, não lembro qual. O desgaste mental que você fica, lembra aquelas épocas de prova que a gente tinha na faculdade, infernais, que era 1000 páginas para estudar, 500, quando você escreve um livro é assim. É esse ritmo que você fica, mas é muito gostoso. É um estresse muito grande, mas vale muito a pena. Não, opa, se vale a pena, nosso livro valeu muito a pena. Você fala de um conceito aqui interessantíssimo, eu vou até ler o trecho, né? Você fala o seguinte, você fala aqui sobre o mecanismo de projeção, né? E aí a gente vai explicar um pouco o que é isso. A projeção, processo inconsciente, trata sempre de rejeitar a pessoa, o que se recusa a reconhecer em si ou que se recusa a ser. Então eu recuso alguma coisa em mim, ou me recuso a ser alguma coisa, e eu vejo esse aspecto no outro. Esse é o mecanismo de projeção. Perfeito. Exato, porque o que acontece? O invejoso, ele não enxerga a inveja nele, justamente por um mecanismo de defesa, né, do ego, né, um dos mecanismos de defesa do ego, a projeção. Ele projeta no outro aquela inveja, e ele acha que todo mundo tem inveja dele. Mas, por exemplo, se você, obviamente... Ele sabe que ele é invejoso. Ele sabe, né? Agora eu não estou falando da patológica, tá? Mas, por exemplo, a gente sempre acha que o outro tem inveja da gente e sabe que a gente também tem inveja dos outros. Né? É natural, o ego ele sobrevive de comparação. Lógico. Então é natural. Outro mecanismo. Outro mecanismo. E a gente vive num mundo de ego, né? Não tem como não viver, né? Não tem como não viver. É a época que a gente vive, então, né? Uma adolescência da consciência. Exato. Então a gente ainda acredita que a gente tem que viver muitas coisas no ego, mas enfim, sem entrar nessa definição, senão a gente vai falar de ego, complexo de ego. Só de 20 ou 30 programas para isso. Não é esse o objetivo. Nossa, a gente não concluiu isso nem em 5 anos de faculdade, imagina? Imagina, né? Imagina agora a gente querer concluir 1 hora de programa. Então, assim, nem sempre o fato da gente sentir inveja dos outros é um mecanismo de projeção. Não, certíssimo. Nem sempre. Exato. Especialmente numa estrutura normal, né, entre aspas, de psicologia, aí não entra o sentido. A proposta aqui toda do livro, tudo que está aqui, é sempre no sentido da psicose, tá? Da psicopatologia mesmo, da desestruturação mental no seu sentido mais severo, né, não naquela desestruturação do ego normal, que seria a neurose, né, quando o ego se desestrutura e você cria algum tipo de neurose, algum tipo de fobia. Aqui não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de fobia aqui. Aqui realmente o que é? Mostrar que até a tristeza do invejoso de não ter aquilo é um capricho dele ligado por causa da sua psicopatia e por causa da sua maldade. Lembrando, né, que independente de você ser psicopata ou não, você pode ser mal também. Claro. Agora, se a gente está falando de uma estrutura psicopática, né, não teria cura. Exato, a gente sabe disso. Está escrito aí também. Então, mostrando o quê? Porque se você pegar um invejoso, ele pode até ter uma inveja muito exacerbada, uma inveja muito doentia, mas ele não tem estrutura de personalidade para remetê-lo a fazer as ações, que é aí que está o grande lance. E aí o que acontece? Esse neurótico, ele vai sentar no canto, vai chorar, poxa, né, sei lá, o jogador de futebol tal, meu amigo, fez o gol, ganhou o campeonato, não sei quantos jogadores de futebol não sofre aí tantas críticas, não? Algumas de verdade mesmo, porque são pessoas que gostam, e outras porque queriam estar no lugar do cara e não conseguiram. Não importa ele quem seja. Nós não vamos citar nomes aqui. Enfim,
E aí o que acontece? Esse invejoso neurótico, ele vai ficar na dele, ele vai chorar, ele vai ficar quietinho, mas não vai conseguir ter ação. Porque eu acho que o importante mesmo, para as pessoas identificarem, é aquela pessoa que faz as ações, né, premeditadas e destrutivas, que está aqui, e consegue aí desestabilizar ou puxar o tapete da pessoa. Por exemplo, fofoca no ambiente de trabalho. Não é fofoca de revista Caras, não é fofoca de programa de fofoca, TV Fama e sei lá o que, enfim. Não é fofoca das amigas. Não, peraí, aí já entrou. É aquela fofoca intencional. Então a Renata começou a namorar com o Maurício ontem, né? O que acontece? A Juliana, que queria o Maurício, já vai fazer um tipo de intriga. Olha, Maurício, a Renata, você está namorando com ela, mas ela estava com outro cara semana passada. E o mês passado que ela foi para a Austrália e fez isso. Ou qualquer outra mentira qualquer. Então, é uma fofoca intencional maldosa. Tá? Para o quê? Para difamar. O invejoso ama difamar o outro. Nossa, a Renata está com a blusa amarela, mas aí vem a outra, aquela blusa é horrível. Comprou no saldo lá da loja Renner. Enfim. Então, antes que vocês me invejem, não existe Maurício nenhum aqui, tá? É uma ficção. Olha, acabou de inventar um exemplo. Verdade. Você fala no livro, né, de como é o mundo interno do invejoso patológico. Eu vou descrever um trecho que eu acho um dos mais interessantes. O fato é que o vazio interno que o invejoso tenta preencher é interminável, imensurável, insaciável. Ainda que ele adquirisse exatamente tudo o que o seu invejado possui, incluindo as relações, os bens, seu sentimento de frustração, não acabaria. Sua sensação de não ter continuaria latejando em sua alma, simplesmente porque ele não compactua da existência do seu próprio ser, mas sim com o que ele idealiza do outro. Numa dimensão dos normais, né? A gente sente muito isso. A gente tem um vazio interno, principalmente porque a gente se compara ao outro. Exato. Talvez se a gente se entendesse como um ser único, né, com uma existência única, se interrelacionando, mas, né, como único mesmo. Que também é o título do programa, né? Se interrelacionando. Sim, se interrelacionando, exatamente. Se interrelacionando, isso. Mas como um ser único, onde... você também fala muito, é muito interessante que você fala da questão... nós nascemos de um determinado jeito, numa determinada família, isso é fato. Sim, lógico, então, não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, quer dizer, aqui um exemplo... Max, livro... eu posso até abrir um parênteses? Até um pouco de inveja. Tufão e Max. Tá aí. Olha a família que o Max teve, olha a família que o Tufão tem. Veja que o Tufão, ele conseguiu melhorar toda aquela grana dele, mansão, milhões, sei lá, tem uma parede, né, de troféu, aquela coisa toda, mas é um cara simples, ele manteve as raízes dele no bairro. O Max não, o Max está sempre infeliz, o cara comprou uma lancha de 500 mil reais, né, não está contente, está sempre lá, esse é o invejoso. Numa dimensão normal, o que acontece? Você pode ter comparação, não tem problema nenhum. Só que o normal, ele vai se sentir realizado quando adquirir as coisas. O invejoso não se sente realizado. É aquilo que o Freud fala, é aquela frustração, onde quando o cara conseguiu chegar até aquilo, o que acontece? Pela incapacidade, né, dele de lidar com os fatos e até dele aceitar quem mesmo ele é, ele vai conseguir chegar naquele posto que ele queria 5 segundos. Passou de 5 segundos, volta a frustração de novo. Né? Até porque o que ele faz? Ele canaliza toda a libido sexual dele para conseguir aquela energia. Então ele, em vez de ter um orgasmo feliz, um orgasmo contente, uma relação normal, ele não consegue chegar a ter esse clímax, ter esse orgasmo. Por quê? Porque ele canaliza toda a sua potência, toda a sua energia libidinal em destruir o outro e em fazer aquilo que gostaria de fazer. Né? Você até fala, né, que eles que o invejoso ele não teria mesmo um interesse. Não, ele não tem uma vida sexual ativa. E quando tem, é uma vida sexual ativa falha. Por quê? Porque o interesse dele é outro. Vou só falar um parágrafo aqui que eu achei bem legal, porque você fala da função do sexo psicologicamente, né? O sexo constitui uma atividade essencial na vida de qualquer um. Sua principal função é confortar e acariciar a mente humana, protegendo os indivíduos de eventuais crises neuróticas que venham a se instalar. Gostou? Está aprovado? Não, aprovadíssimo. Obrigado. Portanto, a sua natureza sexual na íntegra constitui-se como exclusivamente psicológica, jamais biológica? Jamais. Olha, primeiro ano de biologia, a gente teve o mesmo curso, claro. Eu nunca me esqueço, Rê, que absurdo, que absurdo. Primeiro ano, aquelas malditas aulas de laboratório, lembra? Como é que chama aquilo?
De fisiologia? Fisiologia. Aqueles laboratórios de fisiologia, professora, vocês estão fazendo psicologia, mas entendam que o corpo humano que vocês vão estudar aqui, a única função, porque teve aquelas, né, a gente mexe com órgão sexual, pedaços, né, igual a mesma coisa de medicina. Então, gente, pedaços significa partes, tá? Isso. Partes do corpo humano, tipo pedacinhos. Né? Exato. E aí o que a professora falou? Vocês têm que entender que aqui é uma aula de biologia, né, apesar da matéria ser física e tal, não sei o quê, mas é o mesmo curso de medicina. E aí o que acontece? Quando vocês estiverem vendo o órgão sexual reprodutor, ou masculino ou feminino, a única intenção desses órgãos é reprodução. Eu falei, pera lá, professora, tá errado, essa não é a função do sexo. Nossa, a discussão foi 2 horas de laboratório, mas assim, a função sexual não é reproduzir, você entende? É você ter prazer e você ter uma mente sadia para o que você faz. Aí sim, você pode até reproduzir. Eu estou com uma paciente minha, ela tem um filho de 8 anos, ela está tentando engravidar do segundo, não consegue pelo estado de ansiedade dela, não tem nada nos exames, nada. Bom, mas isso é o arroz com feijão, né? É lógico. Mas o que acontece? Então você precisa realmente ter uma vida sexual sadia e proveitosa para você fazer todo o resto da sua vida, né? E não apenas reproduzir, pelo amor de Deus. Então eu entendo... Isso é óbvio, porque claro, se a gente sente prazer, né, químico, claro, com o sexo, obviamente não é só para reprodução. Lógico, por que o homossexual é feliz? Porque ele se assume, ele tem a vida sexual dele sem pensar na reprodução, você entende? O Neto pergunta o seguinte: os invejosos só invejam quem eles no fundo gostariam de ser? Então, aí o que acontece? Respondendo para o Neto, você tem um tipo, o invejoso, ele idealiza um cara, ou uma mulher no caso. Muito interessante também, não existe inveja entre sexo oposto, tá? Você pode sentir inveja do cargo da pessoa, mas não envolve mentalidade, não envolve o psicológico. Não? Não envolve. Impressionante. Isso também foi anos de estudo. Então, tudo que está aqui no livro de inveja é fidedigno na ciência, não inventei nada, claro. Inventei história, só romance, né, só para ilustrar. Mas então me explica por quê? Porque já vou chegar lá. Existe o tipo de inveja aleatória e o tipo de inveja desproporcional, tá? Então o invejoso está andando na rua, está lá no Tom Cruise, no outdoor fazendo uma propaganda de alguma coisa. Ele, Tom Cruise não sei o quê. Ele vai começar realmente a difamar algumas pessoas em função do nome, em função do aspecto físico, sei lá, Gisele Bündchen, né, a maior ídola, né, de modelo brasileira e tal. Alguma mulher fala, a Gisele é feia, o olho dela é lente de contato, não sei o que, o peito é silicone, por aí vai, não é nada disso. Queria ser feia que nem ela. Pois é. Então o que acontece? Esse tipo de inveja é uma inveja que passa muito rápida, muito efemeramente pelo invejoso ou pela invejosa, mas que não o prende para que ele puder fazer as suas ações, até porque ele não vai ter acesso a essas pessoas. Alguém de sobrenome famoso, tal, não sei o que, uma empresa, alguma coisa assim. O invejoso ele só consegue realmente canalizar toda a sua energia dele alguém que tem acesso. Esse acesso pode ser um acesso contínuo da vida inteira, tipo, sei lá, seu vizinho, alguma coisa assim, amiguinho de escola e tal, ou uma pessoa que você conheceu recentemente e aquela pessoa enxerga em você um potencial, não só o potencial de você conseguir aquilo que você queria, mas até as próprias identificações e retirar isso de você. Então, é assim que, respondendo a pergunta do Neto. Você tinha me perguntado... Por que a gente não tem inveja por pessoas do sexo oposto? Porque tem que ter identificação sexual, a identificação de pessoa para pessoa. E essa identificação só dá de sexo para sexo. E se você é homossexual? Aí o que acontece? Não, mas o caso do homossexual, ele tem um homossexual que tem identificação com o sexo oposto. Ah, tá. Entendi, não tinha entendido o que você tinha falado. Sim, não sei se seria o homossexual, mas talvez o transexual, né? Uma pessoa que gostaria de mudar de gênero, ela poderia ter inveja das mulheres. Nesse caso, sim, poderia. Poderia, nesse caso, sim. Eu tive uma paciente, que foi uma das primeiras pacientes que eu tive há muito tempo atrás. Essa moça era uma enfermeira, e ela me contou que ela atendeu, ela chegou assim no consultório tremendo, nossa, eu tinha acabado de me informar, não entendia nada. Até hoje a gente não entende. Então ele fala por ele, tá, gente? Ele tá falando só por ele, que ele não entende. Então, e aí ela tinha chegado no consultório tremendo, doutor, nossa, hoje aconteceu isso. Ela chegou e falou que contou que uma paciente dela do hospital chegou lá com ácido, porque um transexual achou ela bonita e jogou ácido, que morava no mesmo bairro, um negócio assim. Nossa. Então, nesse sentido, sim, no sentido de destruir, entende? Se você pega uma pessoa sadia, um homossexual ou um transexual sadio,
ele entende isso, entendeu? Ele entende que ele pode mudar de sexo, né? Ele já... Porque o que acontece? Qual que é o grande lance? Ele não precisa ter no papel o nome feminino, ele já é feminino. É só se assumir essa feminilidade, não tem problema nenhum. E entender que ele é assim, acabou. Porque aí, não tem problema nenhum. Né? É isso que a gente coloca para as pessoas, né? Não tem nenhum problema psicológico de você assumir uma outra identidade de gênero, mas tem muito problema pela social. Pela lei tem, sim, claro. Até, se eu não me engano, não sei se foi a Roberta Close quem foi, que chegou nos Estados Unidos e teve que ir embora porque não aceitaram o outro documento, né? Que é uma pena, mas enfim. Mas, assim, não tem problema nenhum para mim dentro do campo da psicologia. Dentro do campo social e jurídico, de cartório, aí já não vou saber falar. Deve ter uma série de trâmites aí. Mas, assim, o importante é o quê? É a pessoa se aceitar e não ter aquela inveja destruidora, né? E tomar aquele exemplo feminino até para ser seguido. Poxa, que legal, né? Fulana de tal, sei lá, pela ficha, não sei quem, vou seguir. E vou aí ser feliz com a minha opção sexual, que é super normal, super normal. Mudando um pouco, o Neto pergunta, ele fala o seguinte: invejo as pessoas que bebem. Pelo menos tem alguma coisa em que botar a culpa. Eu também, né? Então, invejo muito as pessoas que bebem e botam a culpa na bebida, né? E o que é pior. Tadinha da bebida, né? Foi massacrada. Ela leva muita culpa. Verdade. E é culpada também de muita coisa, mesmo. Verdade mesmo. Enfim, você descreve o perfil um perfil, né, do invejoso. Então, entre outras coisas, você fala da qualidade do discurso, alteração de voz, como identificar um invejoso. Então, assim, invejoso patológico, como é a qualidade do discurso dele? Quando você está numa reunião de amigos, não de trabalho, pode ser de trabalho também, mas de amigos, e você está com um grupinho. Então, quando o invejoso está lá, se ele for um invejoso passivo, o que ele vai fazer? Ele vai ter um discurso diminutivo, ele vai ter um discurso quase silencioso, vai ficar poxa, que legal. Geralmente ele vai ficar o tempo inteiro com a cabeça baixa, ou com o olho baixo, ele não vai conseguir olhar no olho do seu, vamos dizer, do seu oponente, né? Porque é assim que ele o enxerga. Enfim, quando você tem um invejoso já mais voltado aí para aquilo que a gente está falando ativamente da psicopatologia e tal, esse invejoso, ele vai ter uma qualidade de discurso exacerbado, ele vai conseguir falar em alto e bom tom, né? Vai estar um loudness assim, bem alto mesmo, e se ele tiver aquela condição mais ainda acirrada com a psicopatologia, a voz vai tendendo a afinar, ele vai como que fazer uma melodia, né? E aí o olhar, aquela coisa do olhar bem do psicótico, que eu estou olhando aqui, você errei, mas eu te enxergo aqui atrás, né? Você parece, sabe aquela coisa do psicótico ter aquele terceiro olhar, aquela coisa toda? Ele ultrapassa aquele objeto do qual ele está se relacionando, está se falando, né? A posição também do invejoso nesses discursos, por exemplo, se ele quer, ele tem que marcar a presença dele nessa reunião, ou nesse grupinho onde que ele esteja. Geralmente, se ele não estiver muito interessado, mas fingir que está interessado, ele vai olhar para o alto e para o campo externo do olho direito ou do olho esquerdo, tanto faz para onde olhar, mas sempre para fora, mostrando o quê? Que ele não está nem aí. Não fala aí, não fala um negócio desse, Ale, tão generalista, tá assim, pelo amor de Deus. Né, quando eu assisto o programa depois de gravado, quando eu vou assistir o programa, eu olho muito pro lado direito para cima. Não, mas é diferente. É recordar. É importante também dizer o quê? Que essas expressões corporais, o comportamento não verbal, ele depende de pessoa para pessoa. Mas isso eu estou falando assim como um invejoso se portaria nessa situação. Tá? Psicopata, um clássico, como se portaria nessa situação. Até porque o seu comportamento corporal no consultório vai ser muito diferente do comportamento da Rita que entra lá, da Mariana e alguma coisa assim. Então, algumas características de comportamento, de gestos, de traços, vai depender de pessoa para pessoa e pode fugir totalmente à regra. Aqui a gente fala mais ou menos por cima para as pessoas entenderem como é que eu estou brincando com você, só para os internautas saberem que quando eu olho para cima e para a direita, é uma tentativa de buscar a memória. E até porque, e aí muito interessante isso, Rê, também, né, para os telespectadores entenderem, é aquilo que o Freud fala, né? Algumas pessoas exacerbam aí as suas mentiras através de alguns gestos. Você não vai conseguir tapear os gestos eles andam junto com a sua conotação mental, né, junto com o seu sentimento, com a sua idealização, mas que também muda muito. A gente sabe que tem livros dessa grossura falando do corpo fala e as expressões não verbais e etc.
O que, né, alimenta a nossa vingança pelo invejoso, que na verdade, né, também é um comportamento de inveja, no fundo, projetivo, né? Se a gente quer se vingar do invejoso, é porque a gente vê alguma coisa ali, né? A gente está se defendendo de alguma coisa. Mas, lógico... A gente não sabe, né? Desculpa. A gente não sabe, mas o nosso inconsciente sabe. O nosso inconsciente sabe. Sempre sabe. Sempre sabe. O problema é que até essa informação chegar na nossa consciência vai anos de terapia, não importa qual seja, mas vai anos, né? E aí que é difícil. É difícil. Mas o invejoso, você sofre, tá? ele é um interno frustrado, né? Lógico, ele nunca está feliz, ele nunca se completa, não. nunca se encontra. Não. Ele vai conseguir se completar, se encontrar, se ele tiver uma estrutura de personalidade permitível a isso, e se o grau de inveja dele for muito leve. Aí dá para retroceder, que é diferente da inveja moderada e severa num grau de psicótico. Um grau de psicopatologia. Lógico. Aí não tem como. Não tem como. O 460, não sei qual é o seu nickname, mas está como 460, ele pergunta se essa análise que você fez e que a gente falou aqui é da PNL, Programação Neurolinguística. Não, eu não entendo nada contra PNL. Não, mas a que eu fiz é. A que eu fiz é, quando eu falo, eu olho para cima, para a direita, eu também não trabalho com PNL e não entendo, né? Mas a PNL se utiliza desse conceito de que a gente teria expressões parecidas um entre os outros, nós todos, quando a gente vai buscar alguma coisa, buscar uma memória. Eu peço até desculpa aí pra ele pela minha ignorância nesse sentido, mas não é a linha que eu trabalho. Eu até achei que fosse uma coisa assim, fazendo do olhar, olhar de vidro, isso, né? Isso é coisa de psicologia que a gente aprendeu e depois a gente estudou e reviu, né? Eu não sei te dizer nada de neurolinguística, não é a minha área de atuação, eu atuo em psicologia e psicanálise, mas eu acho que deve ter bons profissionais aí no meio, né, nesses sentidos. Eu não vou procurar agora. Tô trazendo não sabia responder para ele porque não é a minha linha de tratamento e não estudei nada disso. O Serginho fala o seguinte: o invejoso, ele conta uma história, ele tinha contado aqui, mas eu não tinha conseguido ler inteira. Ele me escreveu inteira. Obrigada, Serginho. Ele fala o seguinte: o invejoso e o avarento acharam uma lâmpada com um gênio. O gênio ofereceu 2 pedidos, mas avisou que o primeiro pedisse, o outro receberia em dobro. Que o primeiro pedisse, o outro receberia em dobro. O avarento pediu uma montanha de ouro e o invejoso pediu para perder uma vista. Assim o outro ficaria cego. É mais ou menos por aí. O invejoso, acho que cabe aí, está escrito aqui um conceito, uma página do livro, ele não gosta do esforço. O único esforço que ele consegue é o esforço próprio para tentar realmente conseguir aquilo que ele gostaria. Às vezes não precisa nem ser tomar uma coisa do outro, mas o teu amigo, sei lá, fulano de tal, tem uma amiga que o invejoso quer casar com a menina para subir na vida, para dar um golpe no baú, uma alpinista social, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então o que acontece? Ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de estudar, tudo aquilo que demanda sacrifício, demanda trabalho, não é com ele. Porque o objetivo dele, o prazer dele não é pelo caminho para se conseguir as coisas, é pelo final, né? Pela finalidade das coisas. O Neto até pergunta se a inveja, ele pergunta o seguinte: a inveja nada mais é do que o ódio à superioridade? E você fala do complexo de grandeza. Exato. Aí eu usei uma montanha lá de Los Angeles e tal, que eu falei que no livro que o invejoso, se pudesse, moraria lá, né, olhando todos os outros de cima para baixo, né, e os outros lá embaixo, enfim. E é isso mesmo, está certíssimo. O invejoso se acha realmente num grau absurdo de superioridade e muito interessante. E a gente vai ter uma festa hoje, sei lá, um químico nuclear, um físico, profissões cerradíssimas assim, que foge da nossa, né, do nosso cotidiano. O invejoso vai lá, acredite, ele vai comprar, uma semana ele vai se preparar, pelo menos para se equiparar com esses caras e tentar até mostrar uma coisa nova que não é da área dele. Ele não suporta estar por baixo, é impressionante. Ele quer realmente aparecer, quer realmente aí se destacar, ele não aceita o sucesso alheio. Ninguém pode ser mais que ele. Mas num plano mais... na ponta do iceberg, isso pode aparecer como uma admiração, né? Então, por exemplo, na história, os 2 amigos, né? O Gary, o invejoso, muitas vezes parecia que ele admirava extremamente o invejado. Mas aí que tá, ele admira, dentro da psicopatia dele, ele admira. Eu acho que aqui no Brasil, eu sou noveleiro nato, você sabe disso, eu amo novela, não vivo sem novela. Beijo aí pra Giovana. Então, o que acontece? A Favorita, você assistiu?
com a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar, né, onde a Patrícia odiava, né, a Cláudia Raia e tal, e no final da novela ela falava: você sempre vai ser minha favorita, né? Então existe até uma admiração, mas ao mesmo tempo um amor e um ódio muito louco aí pelo outro, porque o outro conseguiu, o outro teve, enfim, mas ninguém consegue nada, tudo, né? Você não está aqui com o teu consultório, eu também não, porque a gente não caiu do céu, né? A gente ficou lá sentado esperando, não. Gente... mesmo que tivesse caído, né? Aí entra a questão do que a gente falou no começo do programa. Fato. Exato. Fato. E aí você vai ter que saber administrar, né? Se você não souber administrar... Então, não que tenha caído, tá? Só explicando, pra né? Ninguém achar que caiu do céu. Você fala que a inveja ela pode ser direcionada, então localizada ou periférica. Qual é a diferença? O que acontece? Quando essa inveja é direcionada, então, o Paulinho tem inveja do Matheus. Essa inveja direcionada é só em relação ao Matheus. Então não abrange aos parentes dele, não abrange aos amigos dele. Agora, quando é uma inveja muito doentia, claro, quando é uma inveja patológica, mas muito doentia, ela vai ser periférica. O que acontecer? Ele não vai ficar contente em só destruir ou atrapalhar a vida do Matheus, mas ele vai querer também fazer o quê? Ele vai querer destruir, sei lá, o vizinho do cara, aquele cara que trabalha com ele. Então, ele quis tentar pegar a profissão do fulano de tal, conseguiu. Quando ele chegar lá em cima, ele vai demitir todos aqueles que gostavam do Matheus. Você entende? Então essa é a diferença. Então ele não se contenta em realmente acabar com a vida do cara. Ele quer acabar todo, na visão dele, entre aspas, ele vai querer acabar com o mal pela raiz, ou seja, exterminar tudo aquilo que remete e lembra o amigo. É isso. Por que você fala que inveja na mulher é diferente? Então, a gente tem algumas diferenças aí, isso que eu consegui coletar em consultório, tá? O que acontece? Geralmente o homem, ele tem inveja pelo quê? Pelo poder econômico, né? Pelo poder. Pelo dinheiro e pelo poder. Né? Pelo carro, o helicóptero, uma lancha, grandes objetos, né, que remetem realmente à suntuosidade. Então você chegar com a Ferrari, aquela coisa toda. Você sabe que eu tive um paciente em 2001, o cara vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma Ferrari. Ele não era invejoso, ele queria Ferrari. Bom, conseguiu. Foi 2 alegrias. Uma alegria hoje, uma daqui a 7 dias. O cara vendeu. Eu falei: doutor, isso aqui não me deixou feliz. Não ia deixar mesmo. Mas enfim... Você contou pra ele antes que não ia deixar ele feliz. Não, a gente trabalhou muito isso no consultório. O cara vendeu, sabe o que vendeu um apartamento pra você comprar um carro? Nossa, sei. Quantas pessoas fazem pois isso, né? Vendem tudo idealizando que vão morar fora e conseguir determinada coisa. E aí eu acho legal, porque eu acho um projeto. É diferente de você vender tudo para comprar um outro bem material. Exato, como se isso fosse trazer uma felicidade. Não vai trazer. Mesmo que você não seja invejoso, não vai trazer. O que acontece? Então o homem vai ligar mais para essas coisas. Tá? A mulher, ela vai ter inveja do quê? Do namorado da amiga, da beleza da amiga, da classe da amiga, do cabelo da amiga. Nossa, o cabelo tá brilhante, o cabelo tá isso, tá aquilo, não fazer chapinha, tal, não sei o quê. Detalhes assim, né? A unha. Então, assim, foi isso que eu pude constatar aí nas minhas pesquisas. Pode ser que tenha até algum dado que esteja fugindo daí, mas via de regra é mais ou menos isso. Quer dizer, o que a mulher deseja da outra é diferente do que o homem deseja do outro. Exato, é isso mesmo. A identificação é diferente também. Também, é bem isso. Até porque aí vai estar incluído também o quê? Os componentes de criação, os componentes de gosto, ou de desejo, ou de eventuais frustrações do passado que a pessoa teve, não conseguiu administrar. É mais ou menos por aí o caminho. Neto, sensacional. Olha o que ele fala: se o mundo fosse dominado por mulheres, não existiriam guerras. Apenas países com inveja um dos outros que ficariam anos sem se falar. Seria bom, né? Guerras tão estúpidas, não? Olha... Você estava falando disso antes de começar o programa, né? A gente estava falando disso, que coisa estúpida, né? Sabe, eu acho que é tão bom viver, né? Pra que guerrear, você entendeu? Deixa o cara lá com tal religião, cada um faz o que quer. Dentro do componente histórico, eu não sei se você chegou a ver algumas partes, se você chegou a ler essas frases, ou enfim, se passou desapercebido. Eu acho que o maior monstro que a gente teve aqui na humanidade foi o Hitler, né? Não sei se você concorda comigo, deve concordar, lógico. E o que acontece? Eu fiz psicopata clássico. Lógico. Eu fiz uns estudos sobre a vida do cara, e muitos estudos afirmam que a mãe dele tinha uma descendência judia.
tá? Então imagina o ódio que esse cara tinha pelo complexo de Édipo dele, de não poder ter a mãe, e o pai dele pôde ter a mãe, né? E aí ele desenvolveu um ódio louco por um povo inteiro, né? Conseguiu usar toda a retórica dele, quer dizer, ele era inteligente, mas ele usou tudo aquilo que ele tinha para o mal. Isso é muito interessante, o invejoso usa tudo que tem para o mal. Né? Suas habilidades, tudo. Tudo. E se não tiver habilidade, ele vai aprender, ele vai... Porque o que o cara fez? O cara conseguiu convencer a Alemanha que o problema da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, era dos judeus, e não era. Como um psicopata, obviamente ele é muito persuasivo. Porque o psicopata é frio, ele não é como eu, como você, como todo mundo que não é. Ele não mexe com sentimento, ele é frio de emoção, ele consegue realmente passar uma credibilidade. Né? E aí o que acontece? O cara inventou uma guerra desgraçada, matou 6 milhões de judeus em torno do seu desejo absurdo de prosperar e acabar com uma raça, sendo que ele não era loiro de olho azul, ele não era ariano, né? E um cara, nada contra os assexuados, mas completamente assexuado, porque aquele cara totalmente, tudo aquilo que ele condenava é tudo aquilo que ele era. Então veja até onde, com o limite de uma inveja, num poder um político pode conseguir. Destrói o mundo, né? É horrível isso aí. Realmente é uma coisa muito ruim. Muito ruim. E não tem jeito, né? Quer dizer, o Hitler é incurável. Não, totalmente louco. Você vê pelo discurso. Tá lá, o discurso do invejoso. Então assiste um filme dele, o jeito como ele. Porque o invejoso pode manipular as mãos de uma maneira muito agressiva, como movimentos de luta ou movimentos de espada e tal. Não está segurando nada disso, apenas o jeito como ele fala. Veja o ódio exacerbado, não só verbalmente, mas não verbalmente também. Sempre aparece. Uma pena, né? Porque aconteceu todas essas guerras estúpidas e infelizmente, outras guerras vão acontecer não por inveja, mas por outros motivos políticos, econômicos, tais. Então, mas eu me pergunto, será que não são coisas que realmente têm que acontecer? Para o mundo ser melhor depois? Não sei se o mundo seria melhor depois, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir controlar, né, o instinto da maldade, entendi. Alguns sentimentos mesmo. Ou não, a gente não vai controlar. Enquanto a gente tiver ego, a gente vai querer o que é do outro, a gente vai querer mais poder. Lógico, cada um tem um limite para isso, né? Então eu acho que o invejoso é aquele que ele é capaz de fazer mal para outras pessoas e faz com gosto. E faz com gosto. Aí que tá, esse é o orgasmo dele. Entende? Ele chega ao orgasmo aí, quando ele conseguiu realmente espezinhar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa sofresse e tal, não sei o que, esse é o orgasmo dele. Aí sim que ele vai sentir o prazer, que era o que o outro psicopata sentia lá na Segunda Guerra, né? Quando matava alguém, alguma coisa assim nesse sentido. Mas de alguma forma, a gente sabe bem o que é isso, porque a gente sente, né, numa outra, de novo, numa outra dimensão. Então, por exemplo, uma menina no colégio que você não gostava, por qualquer coisa, por inveja que seja, né? Ela tirava só nota melhor, enfim, ou... Pode ser pela nota, às vezes você pode até ser mais bonita que a menina, mas você não tirava a nota dela. Pode sim, claro. Né? Lógico que pode. Então, assim, você inveja uma pessoa, né, que só tira uma nota mais alta que você, etc. Um dia essa pessoa tira mais baixa. Aí sim. Isso não dá prazer? Exato. Aí que vai vir a sua consagração pessoal. Então, mas isso me dá prazer. Entendi o que você está falando. Então, tá? Não só isso, como outras coisas, lógico. Claro, e aí dá prazer por quê? Porque não tem. De jeito nenhum, não tem nada a ver. Eu entendi o que você falou. E dá um prazer por quê? Porque mostra que você pode realmente ser tão boa ou melhor do que aquela pessoa que era muito boa. Entende? Sem querer destruir a pessoa, sem nada. Mas é um outro tipo de prazer. Componente que é a vingança? Não, nesse sentido não. Eu entendi o que você está falando. Não, porque aí é o seu gosto pessoal. Você, poxa, conseguir, né? Conseguir chegar lá, conseguir fazer com gosto. Você vai ter um gosto, mas você não vai querer chegar e ver a destruição daquela pessoa. Você vai saber que você superou aquela pessoa pelo seu sacrifício próprio, sem ludibriar, sem entender, porque aí não tem o mecanismo da enganação, não tem o mecanismo da simulação. Aliás, o invejoso foi fazer um curso de teatro e detona, porque ele vai saber interpretar muito bem. E o que acontece? Você conseguiu pelo seu mérito próprio. O invejoso ele não consegue pelo mérito próprio. É essa a diferença do que você está falando. Você vai conseguir tirar aquela nota, você vai ter um prazer sim, mas não é um prazer sádico. É um prazer mais gostoso, um prazer mais normal de ser sentido, vamos dizer. Colocar dessa maneira. Um prazer racional, um prazer emocional. Eu convencer o Alê que eu sou vingativa, né, que eu sou má também. Mas você não é invejosa.
No sentido aqui, no sentido mal da inveja. Patológico, claramente não. Que é isso que eu estou dizendo, exato, que é essa a proposta do livro, entende? Mas quando você não sente prazer na vingança, por exemplo? Olha, eu nunca tive... Não uma vingança atuante, como essa questão da prova, né? Eu estou dando o nome de vingança a esse comportamento de você sentir prazer... Talvez o nome nem seja vingança, né? Seja algum outro tipo de nome que a gente não esteja... Quando você sente prazer na derrota do outro? Ah, tá, entendi agora o que você está falando. Entendeu? Uma nota baixa, tudo bem, é uma coisa muito simples, né? A pessoa tirou uma nota mais baixa, é uma coisa muito... Ok, não tem nada que está atrapalhando a tua vida ou a vida da pessoa, né? Porque na inveja existe o atrapalhar, né? A posição que aquela pessoa ocupa é o atrapalhar. Nesse caso não tem o atrapalhar. É isso que diferencia bastante. Se tivesse o atrapalhar, aí sim, aí seria uma vingança já mais mórbida, aquela coisa toda. Como não tem o atrapalhar, é uma questão, é um prazer de você realmente ter obtido o seu sucesso, ter conseguido o seu sucesso e você curtir esse sucesso, mesmo que seja com o fracasso do outro. Nesse sentido não tem problema. Aí é perfeito, eu acho que a palavra é essa. Isso. Quando você não atrapalha o outro. Você isso. Pode até querer o que é do outro, ficar feliz quando o outro perde alguma coisa, mas tem um limite para isso, né? Você Exato. ficar feliz porque o outro está doente, você ficar feliz porque o outro se deu mal de uma forma ruim, perdeu coisas, aí eu acho que é acima do limite normal. Sim, essa vingança que você falou, eu entendi, é perfeitamente normal nesse sentido, pode mandar pau sem problema nenhum. Entendi. Então somos invejosa patológica, não somos invejosos patológicos. De jeito nenhum. Ale, foi um grande prazer ter você Já? aqui. São 10h02. Nossa. E vamos ver se eu... não sei se eu posso te prometer. Eu entreguei essa semana na editora o segundo livro. Está muito legal. A gente começou lá fora, né? Você vai gostar muito. Um romancezinho muito bacana. E eu acho que mesmo esse livro aqui tem um romance muito bom. Eu acho que as pessoas vão conseguir chorar, vão conseguir se identificar com o livro. Espero que um dia... Estou fazendo alguns contatos. Não vou te afirmar isso, porque eu vou estar mentindo se eu afirmar ou falando uma verdade. Mas espero que vire um livro. Acho que o roteiro aqui... Desculpa, que vira um filme. O roteiro desse livro, ele permite isso, né? E se a gente fosse protagonista, que legal. Ah, que bacana. Uma leão sedutora incurável. Não, que isso. Você é uma pessoa que eu gosto muito há anos. Mas eu queria ver quem eu seria aqui nesse livro, né? Porque o Jack, ele... Olha, eu acho que só pelo... como eu te falei, eu sou um fã... Claro, se você botar um ator aqui, uma atriz, um diretor de novela ou cinema, ou até um crítico de cinema, eu acho que eu não tenho bagagem para conseguir conversar 5 minutos com a pessoa, porque não é minha área. Mas eu sou assim, um fã incondicional de amo cinema, amo teatro, acho que teatro é o máximo da representação. Né? Não sei se eu teria capacidade de atuar no teatro, mas eu amo, sempre que eu posso eu vou. Né? E sou tarado assim, por novela, amo muito. Mas qualquer papel que tivesse, eu batei, não tem problema nenhum, a gente estaria lá sem problema nenhum. Eu sou muito tímida pra isso, Ale, mas tudo bem. Eu acho que o segredo é assim, tipo, você vai estar atuando, eu acho que você não vê aquelas câmeras em volta, né? Mas você está aqui, você está ao vivo, então eu acho que você conseguiria fazer uma boa também, sem problema nenhum. Mas é completamente diferente. Eu sei. Agora a gente estava conversando, vamos conversar fora do ar, agora a gente está conversando se faria filme, não faria filme, né? O Neto, vou só acabar com uma frase do Neto. O Neto falou o seguinte: quem nunca cuspiu pra cima não sabe o que é ter medo de provar do próprio veneno. Verdade. Lindo, verdade. Né? Lindo, isso mesmo, fantástico, né? Fantástico. Isso mesmo. Ale, obrigada pela sua participação no programa. Eu agradeço. Você sabe que eu vou ficar muito triste se você não vier lançar o teu livro aqui. Eu vou fazer o primeiro programa que eu vou vir, prometo. Se a editora cumprir os prazos que ela me deu, eu acredito que até dezembro esteja pronto. Senão, ano que vem... Então, aí você vem me bater teu cartãozinho aqui no Web Divan ano que vem. É que a gente fala tanto, né, fora dos dias de programa, que eu acho que até tem aquela impressão que eu já tinha vindo aqui muito mais. É isso aí, Ale. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui no Web Divan. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 21 horas. Beijos.